Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que honra poder estar aqui com você hoje. Hoje que nós vamos estudar a lição de número 12 desse estudo que nós estamos fazendo sobre a Carta aos Hebreus. E o título da lição de hoje é Exortação ao Crescimento Espiritual. O texto de referência dessa lição está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 5. Antes de nós começarmos esse estudo, eu gostaria de pedir do fundo do meu coração que você, se ainda não é inscrito, que você se inscreva nesse canal. Se você não deu like ainda nesse vídeo, dá um like agora e deixa um comentário aí dizendo de onde você está assistindo, ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí também alguma outra coisa que talvez eu deixei de falar aqui na lição. Eu gostaria que você deixasse aí no comentário. Mas faz isso de verdade, porque você não sabe o quanto isso ajuda a impulsionar o nosso canal aqui nessa plataforma do YouTube. Então vamos lá? O versículo do dia está aqui em Hebreus capítulo 12, no verso 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, no versículo 1. E como sempre, a nossa lição sempre tem também uma verdade aplicada, e a verdade aplicada dessa lição diz assim: devemos suportar as aflições, pois a dor do processo nos leva a galgar a glória do propósito divino. Então, essa é a verdade aplicada da lição de hoje, e sem mais demoras nós vamos aqui entrar na nossa lição de hoje. Nós passamos as duas últimas semanas no capítulo 11 de Hebreus. Eu espero que você tenha assistido as duas últimas lições. Então agora, nesse momento, está na hora de nós seguirmos em frente. Então nós vamos iniciar essa lição de hoje direto da última parte do capítulo 11, porque eu acredito que ela se conecta perfeitamente com o que nós vamos ver no capítulo 12 de Hebreus, para que a gente possa entender melhor o contexto. E se você assistiu as duas últimas aulas, você sabe que o capítulo 11 de Hebreus ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Nós já vimos que o autor ele vai mencionar 16 pessoas pelo nome e algumas outras pessoas anônimas, que ele faz questão de citar essas pessoas como sendo exemplos de fé. E agora o autor ele vai continuar esse pensamento dele seguindo pelo capítulo 12. Ele vai nos encorajar, agora ele vai nos encorajar a correr a corrida cristã com perseverança, usando esses exemplos que nós aprendemos para que eles sirvam de inspiração para a gente nessa caminhada. Então vamos agora ao final do capítulo 11, eu vou fazer a leitura dos versículos 33 até o versículo 19. Se você tiver uma Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, morto ao fio da espada. Andavam errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam o testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então esse é o texto que está lá em Hebreus capítulo 11, nos versículos 33 ao 39. Está falando de todos esses heróis da fé, o que aconteceram com eles. Então é a partir daqui que a gente começa a entender o que o autor ele está tentando dizer com todos esses exemplos que ele passou para a gente. E o que o autor da Carta aos Hebreus está tentando nos dizer aqui com esse texto, principalmente com esse texto, é que essas pessoas lá do Antigo Testamento, elas tinham uma fé no Messias, elas acreditavam no Messias prometido, mesmo sem essas pessoas terem visto o Messias, porque o Messias só seria revelado no ano 33 depois de Cristo, quando Jesus se revela como sendo o Messias. Então o ponto que o autor está fazendo aqui para mim e para você no encerramento do capítulo 11 é que nós, eu e você, nós temos a revelação do Messias, nós temos a revelação completa de Cristo, que morreu na cruz por causa do meu e por causa do seu pecado, e é por isso que eu e você nós deveríamos ter uma fé muito maior, muito
muito superior do que aqueles homens e mulheres que viveram no passado e que foram heróis da fé. Porque nós temos a verdade revelada, nós temos o Cristo revelado. Então é isso que o autor aqui da Carta aos Hebreus ele está fazendo. Ele está me convidando a você, ele está nos incentivando a refletir, enquanto nós continuamos esse estudo por essa passagem do capítulo 12 de Hebreus. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título: o nosso alvo é Cristo. E é importante você notar que aqui no capítulo 12, o versículo 1, o autor da Carta aos Hebreus, ele vai conectar o pensamento com uma palavra. Ele vai finalizar o capítulo 11 e ele vai começar aqui no versículo 1 dizendo: portanto. Então, quando ele diz portanto, ele está fazendo uma conexão com tudo aquilo que ele disse, em tudo aquilo que nós vimos nas duas últimas aulas. Então, nós vamos fazer a leitura agora do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, ele está falando aqui de todos aqueles exemplos que nós vimos até agora lá no capítulo 11. E aí ele continua dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansassem nem se desanimassem. Então, quando nós lemos aqui esses primeiros versículos do capítulo 12, nós entendemos que o autor da Carta aos Hebreus, ele está dizendo que a nossa vida cristã, na verdade, é uma corrida. E ela não é uma corrida curta, mas na verdade, essa corrida ela é uma verdadeira maratona. E o autor aqui da Carta aos Hebreus, ele vai encorajar você, vai me encorajar, a Igreja de Cristo, para que nós não venhamos desanimar no meio da nossa corrida. Porque essa maratona ela vai acabar exigindo muito de mim e de você, de todos aqueles que se propõem a fazer essa maratona. Então o autor da Carta aos Hebreus, ele nos lembra a considerar todos os exemplos maravilhosos que a gente viu até agora, dessas pessoas que vieram antes de nós. E ele claramente aponta para Jesus como sendo o nosso exemplo supremo. E o autor aqui, ele vai nos orientar a correr essa corrida da forma mais livre possível, da forma mais focada possível e da forma mais perseverante possível que a gente possa conseguir. Então a primeira coisa que ele fala aqui nesse versículo é no versículo 1, e ele diz que nós devemos correr da forma mais livre possível que a gente pode. Ele diz assim: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que está pesando na nossa vida. E quando nós estamos falando sobre peso, não é simplesmente falando da questão do pecado, mas de qualquer coisa que nos atrapalha na nossa caminhada ou na nossa corrida, na nossa jornada. E esse peso que nos atrapalha na nossa corrida muitas vezes pode ser uma amizade que você adquiriu, um amigo no colégio, uma pessoa no seu trabalho, ou então até mesmo o seu trabalho excessivo. Podem ser as suas dívidas financeiras ou qualquer outra coisa que nos impeça de correr essa corrida livremente. Então o autor aqui ele está nos aconselhando a largar todo esse peso extra que nós temos, para que nós possamos correr livremente, desimpedidamente essa corrida. E em segundo lugar, aqui no versículo 2, ele vai dizer que nós devemos correr o mais focado possível. Focado no quê? Ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós devemos manter o nosso foco em Cristo Jesus e não se distrair com as outras coisas desse mundo. Eu sei, é muito fácil se distrair com as coisas desse mundo. Nós vivemos uma vida tão ocupada, com tanta coisa, com tanto acesso, com tanta atividade, com tanta programação, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que o nosso foco, que o nosso alvo é Cristo. Muitas vezes a gente passa dias, meses planejando coisas, atividades, para que a gente possa crescer a igreja. E nesse ato de tentar crescer a igreja, nós acabamos trabalhando para a igreja, nós acabamos sendo operários da igreja, discipuladores da igreja e esquecemos de ser a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos estar com os nossos olhos focados, fixos em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o mundo está cheio de distrações. Nós precisamos
precisamos ter cuidado com isso. Em Mateus capítulo 14 existe aquele encontro em que Jesus estava andando por sobre as águas. Então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, me chama para que eu possa ir até você. Porque Pedro, ele queria andar por sobre as águas também. E Jesus então fala para ele: vem até mim. Então Pedro sai daquele barco, ele pisa sobre as águas e ele começa a andar sobre as águas. E aqui, nesse momento, existem muitas pessoas que vão acreditar que esse é o momento de mais vergonha por causa do fracasso de Pedro, porque ele simplesmente começou a afundar. Mas a Bíblia nos afirma que ele realmente andou por sobre as águas. Pedro, ele fez uma coisa que nenhuma outra pessoa conseguiu fazer. Mas em Mateus, no capítulo 14, no versículo 30, nos diz que quando Pedro, ele percebeu a força do vento, ele começou a ter medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Mas o ponto aqui que eu e você, nós precisamos entender no que o autor aqui da Carta aos Hebreus está dizendo, é que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, tudo estava indo muito bem. Ele estava andando por sobre as águas, assim como Jesus estava. Mas no momento em que ele tira os seus olhos de Jesus, quando ele começa a olhar para o vento, para as coisas que estavam ao redor dele, quando ele percebe as ondas vindo ao seu encontro, então foi nesse momento que ele começou a afundar. Então o ponto aqui é que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E nós devemos manter o nosso foco nele, nossos olhos nele, para que nós possamos terminar a nossa corrida bem. Então o que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos que nós precisamos correr essa corrida de uma forma leve. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Segundo, nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E em terceiro lugar, nós precisamos de perseverança. Porque no final do versículo 1, nós vamos ver que o autor diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos correr com perseverança, sem desistir, mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corra de tal maneira que o alcançais. Então o que ele está dizendo aqui para mim e para você é que nós devemos correr essa corrida cristã com o objetivo de alcançar o prêmio final da nossa salvação, mantendo a nossa fé, a nossa resistência, a nossa resiliência até o final dessa corrida. Então o que o autor aqui da Carta aos Hebreus está fazendo é nos exortar a correr essa corrida da fé com liberdade, com foco e perseverança, sempre olhando aqui com os nossos olhos fixos para Jesus, que é o nosso exemplo supremo. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título: Deus corrige a quem ama. Meu amigo, eu não sei você, mas eu fui muito corrigido quando eu era menor, quando eu era adolescente, quando eu era criança. E isso só me mostra, hoje eu entendo, que todas essas correções eram só o amor do meu pai, o amor da minha mãe por mim, tentando me levar para um bom caminho. Então, nesse momento aqui do capítulo 12, o autor ele vai virar aqui o assunto, ele vai mudar o assunto e ele vai começar dizendo basicamente o seguinte: caso você não esteja correndo essa corrida livremente, focado em Cristo, com perseverança, então Deus vai ter uma maneira de nos disciplinar para que nós possamos voltar para o nosso lugar nessa corrida. E é interessante porque você pode perceber nos versículos 4 até o versículo 13 que o autor agora ele vai usar a palavra disciplina 10 vezes em 9 versículos, dependendo da versão que você está usando aí da tradução da sua Bíblia. Mas ele vai usar essa palavra disciplina repetidamente para descrever o que Deus faz para nos colocar de volta no caminho, se por acaso nós nos desviarmos enquanto nós estivermos correndo essa corrida. Mas o que eu quero destacar para você aqui dentro desses versículos são as 4 razões pelas quais Deus ele tende a nos disciplinar. Porque muitas vezes eu e você, nós não conseguimos entender o porquê nós estamos sendo disciplinados. Mas uma das coisas que nós lemos aqui nesse capítulo 12 e que eu acredito que é muito importante é que quando nós somos corrigidos, quando nós somos disciplinados, isso significa que nós somos amados por Deus. Na verdade, você pode ver aí na sua Bíblia, no versículo 6, aqui no capítulo 12, diz assim, especificamente diz assim: pois o Senhor disciplina aquele que ama. E Deus simplesmente não nos ama com qualquer amor, Ele nos ama com um amor eterno, com um amor ágape,
que é esse amor ágape? O amor ágape é a forma mais pura e suprema de amor. E isso não significa que Deus ama tudo aquilo que você faz, porque eu tenho certeza que muitas coisas que eu faço no meu dia podem ter potencialmente o poder de ofender e entristecer a santidade de Deus. Mas Ele sempre nos ama, Ele ama a pessoa, não aquilo que eu faço. E Ele demonstra o seu amor por nós, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo faz o quê? Ele morre por mim e por você. E essa é uma demonstração do amor de Deus por nós. Mesmo enquanto ainda nós estávamos errados no nosso pecado, Cristo, ele morre por mim e por você. E até hoje, Deus, ele continua demonstrando o seu amor por nós. E como que ele faz isso? Ele faz isso, ele demonstra o seu amor por nós através da disciplina. Eu sei que muitas vezes pode parecer muito difícil quando os nossos pais, eles estão nos disciplinando. E eles falam assim: olha, eu estou punindo você, eu estou te disciplinando porque eu te amo. Mas na verdade, isso que ele está dizendo é a mais pura verdade. Quando os meus pais diziam isso para mim, eu ficava muito triste porque eu não entendia esse amor deles. Mas hoje, quando eu preciso corrigir a minha filha, eu sei que eu estou fazendo aquilo, eu estou corrigindo ela, eu estou disciplinando ela para que ela possa fazer a coisa certa. Porque ela fazendo a coisa certa, ela não vai se machucar, ela não vai sofrer. Então eu faço isso com todo o amor do mundo. Então a disciplina é uma correção, ela é uma forma de amor. Quando Deus ele nos corrige, quando Deus corrige a mim e a você, ele está fazendo isso não porque ele quer, não porque ele é um Deus ruim, mas ele está fazendo isso porque nós estamos saindo do caminho e ele quer fazer com que nós voltemos, corrigir o nosso curso novamente. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem sentido a correção de Deus na sua vida, se você tem sentido essa disciplina de Deus na sua vida, eu gostaria que você ficasse muito feliz, porque isso significa que ele te ama. E entender que a base da disciplina é o amor de Deus é crucial para mim e para você, porque eu e você nós precisamos entender que muitas vezes Deus ele nos ama tanto, Deus nos ama o suficiente para nos trazer correção e disciplina. E é muito interessante porque nós sempre amamos esse Jesus amoroso, nós sempre amamos o Jesus perdoador, mas nem sempre é fácil, nem sempre nós gostamos desse Jesus disciplinador, esse Jesus pastor que nos corrige, que pastoreia as nossas vidas, porque ele nos ama tanto que muitas vezes ele nos disciplina para corrigir o nosso caminho quando nós estamos nos desviando. Um pastor de ovelhas, ele jamais vai deixar uma ovelha se perder. E quando ele vê uma ovelha saindo do caminho que ele está levando ela, ele vai lá, corrige a sua ovelha para que ela volte para o caminho, para que ela consiga chegar aonde ele quer que ela chegue. Então, se nós estivermos saindo desse caminho, dessa corrida que nós estamos, e nós começarmos a nos desviar, e se Deus não fizesse nada, isso só significaria uma coisa: significaria que Deus não se importa comigo, com você. Significa que ele não nos ama, porque ele simplesmente não liga. Quando um pai e uma mãe, eles não corrigem os seus filhos, quando aqueles filhos fazem alguma coisa prejudicial, quando eles fazem alguma coisa errada, isso mostra a completa falta de amor daqueles pais. E da mesma forma, o nosso Pai Celestial, se ele nunca nos corrigir, isso significa, isso indica que ele não nos ama. Então o fato dele nos corrigir, o fato dele nos disciplinar, isso nos indica que nós somos amados por Deus. A segunda razão pela qual nós somos disciplinados por Deus é porque nós somos aceitos como filhos de Deus. O autor aqui da Carta aos Hebreus, ele vai mencionar filho e filhos 6 vezes aqui ao decorrer desses versículos 4 até o versículo 6, dependendo da versão que você está usando. E o autor ele vai dizer aqui a partir do versículo 5 e 6, ele diz assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E isso só significa uma coisa, significa que eu e você, nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus, e ele nos trata como sendo da sua própria família. Você não pode sair por aí disciplinando o filho de outras pessoas, você disciplina o seu próprio filho, embora muitas vezes eu e você nós tenhamos essa vontade de disciplinar o filho de outras pessoas. Nós não podemos fazer isso.
você só pode disciplinar os seus próprios filhos. Então o fato de Deus de nos chamar de seus filhos, de suas filhas, e referir-se a si mesmo como sendo nosso pai, isso indica que ele nos aceita como sendo a sua própria família. E isso é uma evidência do relacionamento que você tem como filho de Deus e que ele te ama. E eu tenho certeza que para algumas pessoas isso possa parecer muito difícil de entender, porque talvez você teve pais que não souberam corrigir você, não souberam disciplinar você da forma correta. Talvez você tenha crescido dentro de um lar que não era um lar cristão, ou talvez era um lar cristão, mas os seus pais, o seu pai, sua mãe, eles batiam muito em você, judiavam de você, eles abusavam de alguma forma de você. E eu sinto muito por você ter passado isso na sua vida, mas eu gostaria de dizer para você no dia de hoje que nós temos um Pai Celestial que é perfeito. E nós sabemos que, no geral, uma boa mãe, um bom pai, eles disciplinam os seus filhos de uma forma amorosa. E a terceira razão pela qual Deus nos disciplina é porque nós temos algo a aprender ainda. Se nós formos estudar a palavra disciplina no grego, ela significa paideuo. E ela se traduz em ensinar, treinar, instruir e educar. Eu não sei se eu falei corretamente, eu não falo grego, mas é isso que a palavra significa. Então a palavra disciplina, por definição, ela acaba indicando que Deus ele quer que eu e você, nós aprendamos algo. Na minha vida, particularmente falando, eu percebo que por mais que eu goste dos momentos de bonança na minha vida, eu posso dizer que foi nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos onde Deus estava me disciplinando, onde Ele estava me ensinando algo, foi ali naquele momento que eu mais aprendi na minha vida. Muitas vezes é nesse momento exato onde nós estamos sendo disciplinados que nós somos capazes de ouvir mais claramente a voz de Deus. E isso significa que nós estamos aprendendo algo. Eu sei que não é fácil, são momentos difíceis quando nós estamos passando por disciplina. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas nesses momentos são os momentos que nós mais aprendemos de Deus, amém? Então assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição que traz como título Propósitos das Provações. Então aqui nesse tópico o autor ele vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, falando sobre as nossas disciplinas e o propósito dessas provações que nós enfrentamos. Então se você olhar lá no versículo 10, você vai ver que está escrito assim lá: nossos pais nos disciplinavam por um curto período segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E eu gostaria que você circulasse aí na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí nesse momento, circule essa palavra santidade. E ele vai continuar dizendo assim pra gente aqui no decorrer desses versículos: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então nós vemos aqui que o propósito das provações, o propósito da nossa disciplina é para que nós possamos frutificar. E ele usa também essa palavra exercitados. Exercitados do quê? Nós somos exercitados através da disciplina, através dessas provações. E essa palavra na Bíblia, ela vem do grego ginazo, que é justamente de onde nós temos a palavra ginásio, de exercitar. Então existe um treinamento que acontece todas as vezes que nós estamos passando por disciplina. Então quando Deus está nos provando, quando nós estamos passando por uma disciplina de Deus, uma das coisas que isso realiza nas nossas vidas é que isso acaba nos tornando mais parecido com Deus. Nós nos tornamos pessoas mais santas e frutíferas. Porque se nós nos rendemos à disciplina de Deus e nós nos submetemos a essas disciplinas, o efeito disso não é apenas produzir santidade, mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui também que ela nos torna pessoas mais frutíferas. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, à disciplina de Deus nas nossas vidas, nós assumimos mais das características do nosso Senhor. Nós assumimos mais das características que estão listadas lá no fruto do Espírito. Nós assumimos mais do amor, mais da alegria, mais da paz, mais da bondade, mais da paciência. Quando nós nos submetemos à disciplina de
Deus, nós acabamos gerando dentro de nós esses frutos, a gentileza, a fidelidade e o autocontrole. E todas essas coisas, elas acabam se tornando cada vez mais evidentes na nossa vida, quando nós nos submetemos voluntariamente à disciplina de Deus. E no final de tudo, ao final dessas provações, ao final dessas disciplinas, nós acabamos entendendo que tudo aquilo que nós passamos, todos os benefícios disso, eles acabam sendo não apenas para as nossas vidas, mas também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque Deus acaba usando cada uma dessas provações, cada uma dessas disciplinas para capacitar as nossas vidas, para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Porque quando nós passamos por elas, nós estamos em uma posição privilegiada, nós estamos em uma posição melhor, para que nós possamos ajudar a guiar aquelas pessoas que ainda estão passando por aquela luta. Então nós precisamos entender que quando nós estamos enfrentando provações, nós precisamos nos lembrar sempre que nós não estamos apenas sendo preparados e sendo desenvolvidos no nosso crescimento pessoal com Deus, mas nós também estamos sendo preparados para ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. O que nós precisamos fazer sim é confiar em Deus, confiar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está nos moldando com as suas mãos amorosas, tendo na nossa mente e no nosso coração que nós somos aceitos como filhos de Deus e que nós temos algo a aprender e que isso que nós estamos aprendendo vai acabar nos tornando mais santos e mais frutíferos. E entendendo de uma vez por todas que a disciplina de Deus, ela é uma resposta à nossa desobediência. Nem toda tragédia, nem toda dificuldade ou provações que a gente passa na nossa vida é necessariamente uma disciplina de Deus. Pode ser simplesmente que você tenha gasto muito mais do que você poderia, que você tenha estourado o limite do seu cartão e agora você vai precisar ajustar as suas finanças para que você possa resolver essa situação. E eu quero muito enfatizar isso para você hoje, para que ninguém saia daqui dessa lição pensando que cada aprovação ou que cada desastre que aconteça na sua vida seja uma punição de Deus. Durante esses anos que eu tenho trabalhando ministerialmente, eu já vi algumas pessoas falando: minha mãe recebeu o resultado dos exames do médico e ela está muito doente, eu acho que Deus está me punindo. Ou então algo como: o meu filho nasceu com algum problema, eu acho que Deus está me punindo. E é muito importante você ter isso na sua mente, é muito importante que nós possamos entender que nem toda aprovação é uma disciplina realmente de Deus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para as disciplinas divinas, nós vemos que elas são respostas à desobediência. Então muitas vezes eu e você, nós vamos saber que nós estamos sendo disciplinados, que nós estamos sendo provados por Deus, porque a sua disciplina, ela vem subsequentemente à nossa desobediência. Só que existem muitas pessoas que acabam experimentando a tragédia ou a dificuldade, e isso acontece na vida delas, mesmo isso não tendo relação com desobediência. E isso acontece justamente porque eu e você, nós estamos vivendo em um mundo que é completamente distorcido. Nós estamos vivendo em um mundo caído que jaz no maligno, e coisas terríveis, tragédias, desastres acontecem o tempo todo. E o desejo de Deus é justamente nos resgatar desse mundo caído e nos levar para um lugar onde não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. E enquanto isso não acontece, eu e você, nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, suportando as provações, perseverando nas dificuldades, mantendo os nossos olhos fixos no nosso Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque a vida em alguns momentos ela pode até ser muito difícil, mas isso não significa que nós estamos passando por uma punição divina. Porque a disciplina de Deus, ela é acompanhada da nossa desobediência. E muitas vezes coisas terríveis acontecem na nossa vida, simplesmente por causa do mundo que nós estamos vivendo. Se você quer entender a disciplina de Deus em resposta à desobediência, a própria Bíblia ela nos oferece vários exemplos, várias histórias disso. A Bíblia nos diz que Jonas ele desobedeceu a Deus. Qual que foi o resultado da desobediência? Ele passou por uma tempestade. Esse foi o resultado da desobediência de Jonas. A Bíblia também nos diz sobre o povo judeu. Eles continuaram fazendo idolatria, eles continuaram rebelados contra Deus e eles foram avisados sobre a
vinda dos babilônicos como disciplina. Nós vemos também o exemplo de Ananias e Safira. Quantos de nós já não vimos essa passagem bíblica tantas vezes? Eles mentiram para Deus. E qual foi o resultado? Foi a disciplina. Eles foram punidos. Então essas são as correções de Deus. As correções de Deus, as disciplinas de Deus, elas são uma resposta à nossa desobediência. Então nós não devemos interpretar cada tragédia que acontece na nossa vida, cada destruição, cada sofrimento que nós passamos como sendo uma disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus, ela é para nos corrigir e nos fazer nos tornar mais santos como Ele é. Porque a grande realidade é, Deus, Ele nos ama. E Ele nos aceita como sendo os seus filhos, como sendo as suas filhas. E Ele nos aceitou, Ele nos inseriu na sua própria família. E Ele nos ensina através da sua disciplina. E eu, meu amigo, espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com essa lição de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo.